Nessa semana, na novela Vencer o Desamor, Gustavo receberá seu devido castigo por suas maldades. Calisto ataca Bárbara, mas leva a pior. Bárbara também irá revelar um grande segredo do passado. E não acaba por aí. Ariadna e Álvaro ficam a ponto de se beijarem. Saiba em detalhes como isso e muito mais vai acontecer no resumo semanal de 14 a 18 de novembro da novela Vencer o Desamor. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like se gosta da novela. Segunda-feira, 14 de novembro. Perla diz a Levita que já não é mais criança porque seu pai disse que vai a levar para uma festa de jovens. Levita se surpreende e pede mais detalhes para Perla. Pablo humilha Gema na escola, dizendo que chegou a caipira metida à empregada. Gema é ridicularizada pelos colegas. Em frente de Gael, Romena demonstra estar forte e nem ligando para o término entre eles. Gael se surpreende quando Romena lhe diz que Daphne irá voltar para o interior com seus filhos. No campo, Onofre espera Gustavo com Perla. Gustavo chega ali com seu cúmplice para levar Perla para longe. Gema continua sofrendo humilhação por Pablo e seus amigos. Perla fica surpresa ao ver que se trata de Gustavo e começa a chorar ao perceber que seu pai a vendeu. O cúmplice de Gustavo pega Perla à força, enquanto o mau caráter paga Onofre. Por sorte, Levita chega ali com uma viatura da polícia. Gustavo e seu cúmplice tentam escapar. Perla corre e abraça Levita. Durante a fuga, uma policial atira na perna de Gustavo e ele cai ferido. Onofre também é detido pela polícia. Gael manda mensagem a Daphne dizendo que vai ir vê-la na casa. Daphne envia um áudio para ele pedindo que não vá, pois senão vão começar a suspeitar pelas visitas diárias dele por ali e combina de se verem no parque. Na cadeia, Levita recrimina Onofre por ser tão cruel ao ponto de vender Perla para o desgraçado do Gustavo. Onofre implora que Levita faça algo para que ele não fique preso. Levita diz que a vida se encarregou para que Gustavo tenha o mesmo final que Onofre, que é ficar sem uma perna. Ela diz que não vai fazer nada para que ele saia da cadeia e espera que ele aprenda a lição. No hospital, Gustavo entra em desespero ao perceber que está preso. Ele fica em pânico ao ver que uma de suas pernas foi amputada. O delegado chega ali e diz a Gustavo que ele está preso por abuso sexual contra a Gema. Anoitece. Levita diz a Yolanda que retirou a denúncia contra Onofre, mas que não poderá o perdoar pela maldade que fez. Ela diz que tampouco Perla irá perdoar o pai por ter a vendido como um pano de prato e que agora ela ficará mais atenta. Onofre é liberado e Levita entrega para ele suas coisas, dizendo que ele não voltará para casa. Onofre fica surpreso, pois Levita quer se separar dele. Bárbara se chateia por Álvaro estar cada dia mais perto de Ariadna e diz a Nora que quando ela se recuperar, irá cuidar de Tadeu. Sendo assim, Álvaro não precisará ficar indo direto na casa. Ariadna confronta a sogra perguntando por que ela se incomoda tanto que Álvaro vai cuidar de Tadeu. Por telefone, Levita conta a Gema o que Onofre e Gustavo tentaram fazer com Perla. Gema fica sabendo que Gustavo foi preso e que sua mãe expulsou o pai de casa. No dia seguinte, Bárbara vê que Clarinha desenhou Gael e Daphne. Dona Eli diz a Bárbara que esteve investigando no povoado sobre o tal Calisto, mas que ninguém sabe de nada. Daphne ouve a conversa. Eduardo entra em contato com Bárbara e diz que não pode ligar antes, pois estava cheio de trabalho. Bárbara novamente pressiona o mau caráter do filho para que os ajude a pagar a hipoteca da casa. Anoitece. Ariadna e Álvaro conversam por telefone e criam cada vez mais conexão entre eles. Bárbara ouve a conversa e fica chateada por eles estarem se falando tão tarde da noite. Gael diz a João José que Daphne sente algo por ele, mas que não quer aceitar isso. No dia seguinte, começam os preparativos para o casamento de Estefânia, que será realizado no jardim da casa de Bárbara. Como vingança, Romena enche Gael de trabalho. Bárbara, Daphne, Ariadna e Gema se divertem durante a arrumação do jardim. Enquanto isso, Calisto observa tudo do lado de fora da mansão. Conrado liga para Ariadna e diz que irá resolver com ela a questão da denúncia contra Eduardo. Álvaro leva Tadeu e Clarinha para passear com ele.
A relação entre Eduardo e Linda começa a se esfriar. Conrado visita Ariadna na casa para falarem sobre a denúncia contra Eduardo. Bárbara fica surpresa ao saber que Ariadna vai denunciar Eduardo por não pagar a pensão alimentícia de Tadeu. Calisto passa informações para seu cúmplice sobre a movimentação. Terça-feira, 15 de novembro. Bárbara fica furiosa por Ariadna denunciar seu filhinho e a acusa de usar Tadeu para tirar dinheiro de Eduardo. Ariadna diz que faz isso somente por Tadeu e seu futuro. Bárbara diz que Ariadna deveria ter dignidade e sair de sua casa. Calisto se infiltra dentro da casa dos Falcon, fingindo ser um funcionário. Calisto liga para seu cúmplice e diz que está no escritório da casa, mas que não encontrou nada. Ele diz que tem certeza que o que buscam está no quarto da Bárbara. Bárbara entra no escritório, mas Calisto se esconde a tempo. Quando ela sai, acaba trancando a porta do local, o que deixa Calisto preso. Gema e Bárbara começam a ter suas diferenças e jogam indiretas uma para a outra. Daphne diz a João José que irá se afastar de Gael, pois se chegarem a ter uma relação, machucariam muitas pessoas. Para provocar Daphne, João José diz que Gael e Romena tinham uma forte química na cama. Tadeu, Ariadna e Clarinha veem Dino, o cachorro de Álvaro, e se encantam. Tadeu quer Dino para ele, mas Ariadna diz que Bárbara ficaria furiosa. Álvaro permite que Tadeu leve Dino para casa para ficar naquela noite. Ivete diz a Gael que ele anda com outra, porque um homem não abandonaria Romena se não tivesse mulher melhor. Gael se nega e pede que Ivete o deixe trabalhar. Ivete diz a Romena que tentou fazer Gael soltar quem é a mulher que ele está apaixonado, mas ele não disse nada. Bárbara critica Daphne por estar saindo e por Álvaro ficar cuidando de seus filhos. Daphne enfrenta a Mocoronga e diz que o que faz com sua vida é problema seu e que ela não é ninguém para se meter em sua vida. Estefânia e seu marido se casam. Bárbara fica surpresa ao ver que a noiva se trata de Estefânia, filha de sua amiga Imelda. Ariadna confirma e Bárbara fica furiosa, dizendo que Imelda não pode descobrir aquela barbaridade. Calisto liga para seu cúmplice e diz que está preso no escritório da casa dos Falcon. Ivete levanta a hipótese para Romena que talvez Gael tenha se apaixonado por sua meia-irmã Daphne. Romena fica pensativa. Ariadna acusa Bárbara de ser racista e preconceituosa. Bárbara pede que Estefânia e seu marido e os convidados saiam de sua casa, pois não será cúmplice do casamento, que sua amiga Imelda não aprova. Estefânia diz que Bárbara é igual sua mãe, preconceituosa por seu marido ser um índio. Ela diz que é uma vergonha para o cristianismo ter duas devotas tão preconceituosas como ela e sua mãe. Bárbara diz a Estefânia que a opinião dela dá no mesmo e manda ela sair com toda a gentalha de sua casa. Ariadna diz a Bárbara que o preconceito dela vai além de sua inteligência. Tadeu chega com Dino na cozinha, o que leva ao enfurecimento da Mocoronga da Bárbara. Daphne e Bárbara estão contra que o cachorro fique na casa, já a Gema e a Ariadna aprovam. Ariadna diz a Daphne e Bárbara que elas duas causam os desentendimentos na casa e que já está farta daquilo. Bárbara surta e grita, dizendo que quer que todas vão embora de sua casa, pois ela sim é a dona da propriedade. Ariadna diz a Estefânia que está com muita vergonha do que Bárbara fez. Estefânia pede que Ariadna fique tranquila, pois a preconceituosa é Bárbara e não ela. Anoitece. Daphne liga para Josefina e diz que irá voltar para o interior, pois isso é o melhor para ela e seus filhos. Por telefone, Ariadna comenta com Álvaro sobre a situação incômoda que passa com a Bárbara. Calisto invade a casa dos Falcon em busca do que ele tanto procura. Bárbara ouve um barulho estranho e pega seu revólver. Ela anda pela sala procurando o invasor e acaba sendo surpreendida por ele. Quarta-feira, 16 de novembro. Bárbara acaba soltando um disparo, o que acorda Gema, Daphne e Ariadna. Calisto pressiona Bárbara para que diga onde guardou os documentos. Ariadna e Daphne chegam ali e Calisto as ameaça com a arma. Com os gritos, Tadeu começa a sofrer com uma crise. Gema chega ali e golpeia Calisto com um jarro de vidro na cabeça. Calisto cai das escadas abaixo e desmaia. Bárbara arranca a máscara do bandido e fica surpresa ao ver que se trata de Calisto.
Ariadna quer chamar a polícia, mas Bárbara se nega a envolver a justiça neste assunto. Ariadna confronta a sogra o porquê não quer chamar a polícia para resolver aquela situação. Gemma vai para o quarto para distrair as crianças. Daphne e Ariadna pressionam para que Bárbara diga a verdade de uma vez. No fim das contas, Bárbara chama a ambulância e denuncia Calisto por invasão em sua casa. Bárbara se preocupa que a polícia investigue o celular de Calisto e encontre as conversas onde ela o ameaçou de morte. Ariadna diz a Bárbara que ela deve explicações a elas e acabar com as mentiras. As mulheres Falcon vão ao Ministério Público e declaram contra Calisto. O agente do Ministério Público diz que o estado de saúde de Calisto é grave e que não há muitas esperanças de vida para ele. No dia seguinte, Daphne, Gemma e Ariadna ficam intrigadas sobre o grande mistério que Bárbara esconde delas. As três decidem confrontar Bárbara de uma vez sobre o mistério que tem com Calisto. João José diz a Gael que Bárbara ficará nervosa ao saber que Daphne não é uma Falcon e que ele se apaixonou por ela. João José, invejoso, tenta fazer de tudo para que Gael desista de Daphne. Romena diz a Ivete que investigará com João José sobre quem Gael está apaixonado. Bárbara rodeia os assuntos e tenta fugir dos questionários de Ariadna, Gemma e Daphne. Daphne diz que se Calisto chegar a sobreviver, elas estão perdidas, porque ele poderá as acusar de tentativa de assassinato. Álvaro chega ali e pergunta quem está para morrer. João José diz a Gael que Ivete quer o ver. Tudo isso é um plano de Romena para que Ivete se aproxime de João José e descubra por quem Gael está apaixonado. Ariadna e Bárbara contam tudo o que ocorreu na noite anterior na casa. Álvaro fica preocupado e diz que elas deveriam ter ligado para ele, que iria imediatamente para ajudá-las. No hospital, o doutor informa Ariadna, Álvaro e Bárbara que Calisto entrou em coma. Bárbara teme que Calisto se salve. Ivete tenta fazer de tudo para que João José solte por quem Gael está apaixonado. No fim das contas, João José diz que ele está apaixonado pela meia-irmã de Gael, Daphne. Ariadna fica sabendo que Calisto não está com seu celular, o que alivia Bárbara. Bárbara revela a Gemma, Ariadna e Daphne que Calisto tentou a chantagear por um segredo do passado. Daphne diz diante de todas que esse segredo é sobre Gael ser adotado. Ariadna e Gemma ficam surpresas. Bárbara decide revelar a verdade e diz que Gael não sabe e pede que elas se calem sobre o segredo. Ivete conta a Romena que João José está apaixonado por Daphne. Gemma encontra o celular de Calisto debaixo do sofá da casa. Elas decidem se desfazer do celular do bandido. Anoitece. Daphne conta a Gael sobre o que aconteceu na noite anterior na casa. Gael abraça Daphne e diz que o importante é que todas estão bem. Gael diz que sentia falta dela e que queria sempre estar pertinho dela. Ele diz que a ama e que não para de pensar nela. Gael e Daphne acabam se beijando no corredor da casa. Clarinha flagra a cena. Álvaro decide ficar alguns dias na casa da mãe pela segurança da casa. Ariadna, espertinha que só ela, diz que acha uma ideia ótima. Já a mocoronga da Bárbara critica e diz que não é necessário. No jardim, Ariadna agradece pela boa ação de Álvaro. Álvaro segura nas mãos de Ariadna e diz que faria o que fosse para que ela não passasse o perigo que passou na noite anterior. No dia seguinte, Bárbara diz a Romena que muito em breve ela e Gael estarão juntos novamente. Romena diz a Daphne que sua vida sem Gael está horrível e que o amor é complicado. Conrado informa a Álvaro que ele está exonerado de qualquer culpa pela queda do edifício. Álvaro fica muito contente. Já Paulo fica furioso pela vitória de Álvaro. Olga discute com Paulo por ser um exagerado e que falta nele a sensibilidade que Álvaro tinha nos negócios. Paulo fica furioso por Olga sempre o comparar com Álvaro. Daphne aceita namorar com João José. Bárbara recebe uma mensagem de um número desconhecido, a acusando de haver tentado matar Calisto. Assustada, Bárbara mostra a mensagem para Gemma. Bárbara acredita que ou Gemma, ou Daphne, ou Ariadna estejam por trás daquela mensagem e que queiram a chantagear. Quinta-feira, 17 de novembro. Gemma se nega que alguma delas poderiam querer chantagear Bárbara.
Bárbara diz que suspeita de Daphne e que talvez até mesmo Ariadna seria capaz disso. Gemma pede que a tia se acalme e pense com calma. Conrado diz a Álvaro que ele poderia processar Olga por ter o prejudicado com o dono da construtora. Álvaro diz que o mais importante já foi feito, que é limpar seu nome e que não irá prejudicar Olga. João José está muito contente por Daphne ser sua namorada. Daphne pressiona a Bárbara para que conte a verdade para Gael de uma vez por todas. Olga liga para Álvaro e o parabeniza por ter limpado seu nome. Ela diz que quer o ver para almoçarem juntos e conversarem. Bárbara diz a Daphne que não vai discutir com ela sobre a vida de Gael e que o que ela fizer é assunto que só lhe corresponde. Daphne diz a Bárbara que irá dar suas aulas novamente na casa dela e acha melhor ela nem se atrever a expulsar seus alunos. Bárbara fica furiosa e pensa que Daphne está chantageando. Ariadna sente ciúmes ao saber que Álvaro irá almoçar com Olga. Eduardo diz a Nemo que está cansando de tanto trabalhar e que sente falta de Ariadna, pois Linda o pressiona muito. Na escola, Pablo diz a Gemma que ela é mentirosa, pois a dona da mansão nem sequer tia dela é, e é sim sua patroa. Gemma desafia Pablo, dizendo que se provar para ele que Bárbara é sua tia, ele terá que ficar de empregada em sua casa por um dia. Já Pablo diz que se comprovar que ela não é tia dela, então Gemma terá que vir para o colégio vestida de empregada. Ariadna diz a Bárbara que não é justo ela tratar Gemma como uma empregada, sendo que é sua sobrinha. Olga e Álvaro almoçam juntos e a Serpente agradece o ex-marido por não a processar. Paulo chega no restaurante e diz a Olga que ficou sabendo que ela iria almoçar com Álvaro. Furioso, ele grita com Olga na frente de todos e Álvaro manda ele baixar seu tom de voz. Gael envia uma mensagem a Daphne, dizendo que não para de pensar nela. Daphne fica contente pela mensagem, mas não responde, pois quer se afastar de Gael. Paulo arma uma confusão no restaurante, dizendo que Álvaro quer se vingar dele. O segurança do restaurante pede que Paulo saia dali, pois está incomodando os demais clientes. Olga exige que Paulo saia imediatamente dali, e ele é retirado à força do local. Anoitece. Romena insinua para Gael que João José e Daphne estão apaixonados um pelo outro. Eduardo recebe um e-mail com o processo que Ariadna colocou para que pague a pensão alimentícia de Tadeu. Eduardo fica furioso. Gael confronta João José, perguntando o que existe entre ele e Daphne. Sem saída, João José confessa a Gael que está apaixonado por Daphne. Gael fica chateado pela traição do amigo e por não ter confiança. João diz a Gael que Daphne aceitou ser sua namorada. Gael diz que foi um estúpido por ter confiado nele e confidenciado seus sentimentos. Gael e João José se enfrentam pelo amor de Daphne. Ivete vê a cena, satisfeita pela briga que ocorreu. Bárbara segue preocupada pela mensagem anônima. Eduardo liga para a mãe e discute com ela por não ter o avisado sobre o processo que Ariadna colocou em suas costas. Bárbara diz que o filho não imagina os problemas que está tendo por ali, que nem teve tempo de o avisar. Bárbara diz a Eduardo que está cansada de tantos problemas e manda o filho conversar com Ariadna, porque ela não vai ser porta-correio deles. Bárbara desliga o celular na cara de Eduardo e o traidor fica surpreso pela reação da mãe. João José diz a Daphne que Gael descobriu sobre a relação deles e que ficou furioso. Daphne fica preocupada. Em seu apartamento, Gael manda mensagem para Daphne dizendo que quer falar com ela. Álvaro conta a Ariadna tudo o que aconteceu no restaurante com Olga e Paulo. Bárbara diz a Ariadna que Eduardo ligou para ela e que está muito nervoso pelo processo. Ariadna diz que sente peninha dele, mas que não se arrepende pelo feito, porque é obrigação de Eduardo sustentar Tadeu. No dia seguinte, Gael diz a João José que se Daphne aceitou namorar com ele foi porque queria o afastar, mas que não o ama. João José ri e pede que Gael aceite sua derrota. Furioso, Gael expulsa João José de seu apartamento. Yolanda avisa Gemma que está trabalhando agora na capital. Imelda chega na casa de Bárbara para visitar. Ao ver Gemma com Yolanda, Imelda diz que é um absurdo as empregadas trazer visitas para a casa da patroa. Bárbara revela a Imelda que Gemma não é sua empregada, e sim que são tia e sobrinha, pois ela é filha de Levita. Imelda fica chocada e diz que infelizmente os parentes não podem escolher.
Imelda humilha Gema e diz que Bárbara recebe outra mensagem anônima, dizendo que caso Calisto morra, ela será responsável. Bárbara começa a ficar assustada com as ameaças. Bruno e Álvaro se tornam sócios. Ariadna se diverte ao saber que Gema colocou Bárbara contra a parede com Imelda para dizer que ela era sua sobrinha. Pensando que Daphne está chantageando, Bárbara exige ver o celular dela. Daphne não aceita que a mocoronga mexa em seu celular e as duas se enfrentam. Eduardo sente falta de sua família e assiste ao vídeo que Tadeu fez a seus colegas da antiga escola e se emociona. Ao verem a briga de Daphne e Bárbara, Gema e Ariadna as separam. Gema diz a elas que sua tia suspeita que uma delas esteja mandando mensagens anônimas a ameaçando. Ariadna diz que Calisto certamente tem um cúmplice. Bárbara diz que certamente o cúmplice de Calisto é o verdadeiro pai de Gael. Bárbara desabafa e revela a elas que compraram Gael para tê-lo. Sexta-feira, 18 de novembro. Bárbara revela a Gema, Ariadna e Daphne como tudo aconteceu para obter Gael. Ela conta como perdeu sua filha Lúcia e que entrou em desespero pela morte de sua filhinha. Já Joaquim era advogado e uma de suas clientes, Lupe, tinha acabado de dar à luz, mas estava detida por roubo. Joaquim, então, pagou a fiança de Lupe para que ela saísse em liberdade. Dias depois, Lupe já andava pelas ruas bêbada novamente e certo dia foi atrás de Joaquim, pedindo que ele fosse o pai de seu bebê e cuidasse dele, porque ela não tinha condições para dar uma vida digna para o filho. O Joaquim, que estava com muita pena da esposa Bárbara por haver perdido Lúcia, acabou dando então muito dinheiro para Lupe para que desse seu filho. Bárbara ficou preocupada que as autoridades descobrissem isso e os acusassem de roubo, mas Joaquim disse que era capaz de tudo por sua família. Lupe entregou Gael para Joaquim. Ele deu muito dinheiro a Lupe e disse que jamais queria voltar a vê-la e que se esquecesse para sempre desse filho que ela vendeu para eles. Também é mostrado quando Joaquim entregou Gael para a Bárbara e ela se encantou pelo bebê, que só tinha 2 semanas de vida. Bárbara diz a Gema, Daphne e Ariadna que foram contra seus princípios para obter Gael e o registrar como um falcão. Bárbara diz que sente muita vergonha pelo que ela e Joaquim fizeram, mas que essa é toda a verdade. Daphne diz que Gael tem todo o direito de saber essa verdade. Bárbara comenta com elas que Calisto possa ser o pai de Gael. Linda percebe Eduardo tenso, mas ele mente dizendo que se trata de ter tanto trabalho. Bárbara diz às mulheres que não tem certeza se Calisto é o pai de Gael, mas que as suspeitas mostram que ele possa ser sim. Ariadna coloca como possibilidade que o verdadeiro pai de Gael esteja por trás de Calisto e que o mandou para as investigar. Bárbara teme que o pai de Gael queira a chantagear ou se vingar dela por ter comprado seu filho. Ariadna também coloca como possibilidade Lupe, a verdadeira mãe de Gael, de estar por trás das mensagens anônimas. Bárbara se preocupa se Calisto não tiver nada a ver com Gael, então o que será que ele tanto busca em sua casa? Ela também diz às mulheres que não imagina onde Joaquim guardou as caixas com vários documentos sobre o passado deles. Linda diz a Eduardo que sabe que ele está tenso não pelo trabalho, e sim por uma questão familiar. Eduardo confessa a Linda que Ariadna o processou para que pague uma pensão alimentícia para Tadeu. Linda acusa Ariadna de usar Tadeu para se aproximar de Eduardo. Eduardo diz que não pode deixar seu filho desamparado. Linda diz que Eduardo já quer a abandonar para ficar com a sonsa da Ariadna. Ariadna leva um café para a Bárbara e as duas conversam. Bárbara diz que se arrepende de ter contado para elas o que fez com Gael no passado. Ela diz que agora as 4 estão unidas pelo segredo de Gael. Álvaro liga para Ariadna e conta a ela que se associou com Bruno. Ariadna fica contente pela vitória do ex-cunhado e decidem comemorar no dia seguinte. Gema sente dores no útero na escola e Érica tenta ajudar, pensando se tratar de uma gastrite nervosa. Ariadna vai ao hospital saber de Calisto e é vigiado por um senhor. Anoitece. Romena seduz Gael e ele, chateado pela rejeição de Daphne, aceita passar a noite com ela. Ariadna e Gema pedem que Daphne também não provoque Bárbara e faça que diminua as discussões na casa. Romena e Gael fazem amor. João José pergunta a Daphne se ela está o iludindo. Ele tenta beijar Daphne, mas ela não o quer,
o beijar. Romena diz a Gael que não fizeram amor com paixão, como sempre faziam, e que isso é resultado que ele já não a ama. Ela se chateia e diz que ele realmente não a ama mais e se retira. No dia seguinte, Linda está chateada por Eduardo ainda se importar com Tadeu. Eduardo mostra o vídeo de Tadeu para Linda, mas a mulher demonstra ser extremamente fria e não demonstra sensibilidade pelo garoto. Romena diz a Ivete que Gael broxou com ela por já não a amar e nem sentir atração. Linda diz a Eduardo que ele sente necessidade de ter uma família e que está disposta a ter um filho com ele. No jardim da casa dos Falcon, Clarinha está com Romena e mostra o desenho que fez de Gael e sua mãe. Ela conta a Romena que viu os dois dando um beijinho na boca em um dia desses. Romena fica chocada. Álvaro e Ariadna almoçam juntos no apartamento dele para comemorar a vitória do engenheiro. Os dois passam um momento incrível juntos